Amém? De estar em comunhão com a igreja. Que bom, aproveitando que nós estamos em pé, glória a Jesus. Abra a tua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ali no Novo Testamento, no capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos, especialmente a partir do versículo 8 até o versículo 10. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quem encontrou, e por gentileza pode dizer amém? Amém? Vamos ler o texto que diz assim: a mim, disse o apóstolo Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Quero que você, antes de se assentar, diga para quem está do seu lado, diga: você faz parte desta igreja. Glória a Deus. Diga para ele: você faz parte desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, querido irmão, glorificando a Deus. O culto está uma bênção. Nós temos aqui, de forma racional, entendida a direção do Espírito Santo e também sentido na nossa alma, na faculdade das nossas emoções, a presença de Deus, que também, além de mexer com o nosso intelectual, também mexe com a faculdade do nosso sentimento, da nossa sensibilidade, e está muito bom, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco nessa oportunidade. Nós buscamos uma palavra da parte de Deus, e o Senhor dirigiu então esse texto aonde nós temos lido, uma carta do apóstolo Paulo, aonde o apóstolo fala sobre o projeto de Deus chamado igreja. E nós já acompanhamos na leitura bíblica inicial desse culto, lá na confissão de Cesareia, aonde Jesus, na cidade de Cesareia, reunindo o seu colégio apostólico, ele naquele momento pergunta para os seus discípulos e diz assim: olha, quem os homens dizem que é o Filho do Homem, que sou eu? E aí nós acompanhamos o texto bíblico, que ali diz então que muitos relataram que Jesus poderia ser um dos profetas que passaram por a terra, outros até o João Batista. E então Pedro, ele é usado pelo Espírito Santo a dizer que o Cristo, ele era exatamente o Filho do Deus vivo. Ele era o próprio Messias, aquele que as profecias do Antigo Testamento apontavam para vir à terra. E queridos irmãos, querida igreja, nós sabemos que lá no Antigo Testamento há pelo menos 2000 profecias apontando para o Messias que se cumpriram no Novo Testamento, ou se cumpriram com a vinda do Filho de Deus. Mais de 2000 profecias do Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento. Outro dia houve uma reportagem até divulgada, onde um homem que desafiou a autoridade da Bíblia e das profecias, ele era um professor universitário ali nos Estados Unidos, e na aula de ciência matemática, numa renomada universidade, ele propôs um cálculo de probabilidades. Ou seja, vou traduzir para nós. Ele propôs então pegar algumas profecias do Antigo Testamento e calcular a chance dessas profecias elas serem produto da mente humana, ou então serem algo realmente sobrenatural. E este homem teve uma surpresa tal que ele chegou de permitir que o resultado da sua pesquisa fosse então divulgado e propagado. Para que você entenda de forma objetiva, ele escolheu das 2000 profecias cumpridas no Antigo Testamento, no Novo, ele selecionou ali 333 que falavam sobre Jesus, o Cristo que veio, que nasceu da Virgem.
E no meio dessas 333, ele selecionou com um critério aleatório, de qualquer forma, ele escolheu 8 dessas 333 que falam sobre o Cristo. E dessas 8, ele então propôs, colocando a época que essas profecias foram escritas, por quem elas foram escritas, as condições históricas, geográficas e todos os demais detalhes pelas quais os profetas escreveram essas 8 profecias a respeito da vinda do Messias. E eles queriam agora calcular a chance humana que esses profetas teriam de adivinhar, entre aspas, esse momento histórico que seria a vinda do Filho de Deus. Querido, ele chegou a uma conclusão, calculando com os seus alunos, e ele chegou à seguinte conclusão, que a chance é humanamente impossível. Ou seja, ela é muito pequena, é ínfima. Ele colocou um número, ele disse, é de 1 em 100 quatrilhões. Ou seja, apenas 8 profecias, ele não pegou as 333, nem as 2.000. Ele pegou apenas 8 e disse assim, ó, é de 1 em 100 quatrilhões. E ele disse assim, é a mesma coisa que eu pegar o estado do Texas aqui na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, e eu levantar 10 na 17ª potência de moedas de dólares, aqui no estado do Texas. Aí ninguém entendeu nada, nem eu entendi também. A não ser que tenha alguém aqui que é mais versado na área da aritmética e vai entender, na área da matemática. Mas ele fez uma comparação que todos podem entender, até a criança. Ele disse, como é que funciona 10 a 17ª potência de dólares? Ele disse, é a mesma coisa que eu pegar todo o estado do Texas e levantar 45 centímetros de moeda em toda a extensão deste estado. E agora eu vou pegar uma moeda de prata, diferente dessas moedas de dólares. Uma única moeda de prata. E eu vou esconder ela no meio desse universo de moedas, no estado inteiro. E eu vou tomar um homem e vou vendar os olhos dele, de maneira que ele não enxergue. E vou largar esse homem no meio do estado do Texas. Ele vai ter que andar no meio daquelas moedas, com 45 centímetros de altura. E ele vai ter que encontrar essa única moeda de prata, ali no meio. O grau de dificuldade e a chance que ele tem de encontrar essa moeda é a mesma probabilidade que os profetas tinham de adivinhar apenas 8 dessas profecias. Ou seja, a Bíblia cada vez mais, meus irmãos, ela é comprovadamente, não que precise ter aprovação nesse nível humano, mas ela é comprovadamente a palavra de Deus, a palavra do Deus Altíssimo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que muitos cientistas, muitos homens versados na ciência humana, eles quando vão verificar a Bíblia, eles acabam tendo uma oportunidade de entender a verdade. E detalhe, a verdade de Deus liberta. É por isso que muitos deles já servem ao Senhor. E você pode celebrar ao Senhor nessa noite, porque Deus é tremendo e a sua palavra é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, quando nós nascemos de novo e aceitamos o Cristo vivo, esse entendimento, esta informação, ela parece automática. Isso vem como uma convicção tão forte no nosso coração, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui é onde nós temos lido, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a igreja do Senhor. Ele fala sobre o projeto da igreja. É claro que ele está falando sobre a igualdade no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas aí ele é inspirado pelo Espírito Santo para mencionar que a igreja do Senhor, ela é um mistério. Ou seja, ela inicia-se, é inaugurada no Pentecoste, inicia-se sobre o fundamento da pedra que é Cristo. Mas, queridos, ela é projetada antes da fundação do mundo. Nós temos várias passagens na Escritura que dizem que o Cristo deveria morrer antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já estava predeterminado para morrer. Ou seja, Deus já tinha projetado a sua igreja. Você faz parte de um projeto de Deus, igreja. Às vezes nós vivemos apenas a dimensão humana. Nós não temos condições de avaliar o âmbito espiritual. Nós nos rotinamos, nos condicionamos tanto à dimensão humana e esquecemos de olhar para o espiritual e de dar valor àquilo que Deus fez por nós. Nós pertencemos a um projeto que é maior, é o projeto da igreja de Cristo. Nem o Satanás nem o diabo sabia desse projeto, mas chegou um momento na história em que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, na plenitude do tempo, e ele, aleluia, dá inauguração à sua igreja. Esta igreja que está aqui nesta noite, ela é a expressão do amor de Deus, da obra salvífica do Cristo.
Levante a mão assim, como igreja, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua história. Você é mais do que vencedor, você tem vitória na presença do Senhor. Então levante a tua cabeça, não fique como um derrotado, mas entenda que você é parte de um projeto de Deus. Diante da direção de Deus, da vontade do Altíssimo, se o Senhor colocou algo na tua mão, algo no teu coração, eu quero dizer para você, nada e nem ninguém vai parar esta unção do Altíssimo que está sobre você. Este é um projeto de Deus, escondido no coração de Deus, e que Deus revelou em tempo oportuno, para dizer, olha, aleluia, muitas instituições do passado falharam, não instituições de Deus, mas muitos reinos, muitas nações passaram, mas a igreja do Senhor, como já foi lido em 16 e 18, ela pode ser atacada, ela pode ser afligida, mas não tem nada, não tem ninguém, meu irmão, não tem nada, minha irmã, que vai colocar a igreja por terra, porque ela é projeto de Deus. Labassuri micara bandereva séria. Você é projeto de Deus. Pode atacar você, se for por amor à justiça. Deus conhece a tua integridade, Deus conhece a tua lealdade, Deus conhece o teu caráter. E aí que está a questão, muita gente se abaliza nessa ideia, mas eu diria, pode ser usada até contra nós, porque Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus sabe quem sou eu, se eu sou isso que eu estou pregando aqui, Deus me conhece, Deus te conhece. Oh, mas a misericórdia de Deus, ela está sobre nós, louvado seja Deus. É por isso que Jesus disse, oh glória, eu edificarei a minha igreja. Ela está no português, que no grego do Novo Testamento não tem o artigo, mas ela está no português, porque contextualmente é essa a ideia, a minha igreja. Ela é a igreja, ela não é uma igreja, nós fazemos parte da igreja, é a igreja, ela é a exclusividade do Cristo. Oh meu irmão, você foi comprado com bom preço, você não é qualquer coisa, você tem valor para Deus. A tua alma tem o mesmo valor do que qualquer outro ser humano. Você pode olhar para a hierarquia humana e dizer, parece que eu não tenho, que eu não sou, que eu não posso, mas Deus está dizendo, eu te amo, aleluia, você é projeto meu, você está no meu coração, sobre ti habita o meu espírito, você é templo da minha habitação, aleluia, glória ao nome do Senhor. E Jesus disse mais, edificarei a minha igreja, pronome possessivo, minha igreja. A igreja do Cristo não está balizada em nenhuma figura humana. Às vezes nós encontramos até alguma igreja que está balizada na figura humana, mas eu não estou aqui para julgar, apenas estou dizendo que a igreja de Cristo, ela não pode ter nenhuma figura humana em ascensão, em pauta. Ela pode ter um líder, mas esse líder tem que ser a expressão do Cristo, tem que ser dirigido por Cristo, porque se ele estiver em evidência, daqui a pouco ele morre como todo ser mortal, e a igreja vai perecer. Mas quando a igreja verdadeira, aleluia, quando esta agência do reino, ela está fixada no Cristo, que é a pedra de esquina, que é a pedra que foi rejeitada, mas é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas é a igreja do Deus vivo, aleluia, meu irmão, não tem nada, não tem ninguém que vai levar essa igreja a pique, porque Deus é responsável por ela. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus é responsável por você, Deus é responsável pela tua casa, pela tua família. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, nós entendemos que quando nosso pai Adão pecou, o Cristo que inaugura a igreja, ele o faz com o seu próprio sangue, porque haveria essa necessidade, haveria sim uma necessidade de um sacrifício, outra necessidade de uma vida sem pecado. Nós sabemos disso. E quando Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus agora, ele soluciona alguns problemas. E toda pessoa que faz parte da igreja de Cristo, todo salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele tem o primeiro problema espiritual, proveniente da queda de Adão, solucionado. Qual é o primeiro problema? É a culpa do homem. Há muitas pessoas que até não têm essa consciência, pelo menos eles não expressam essa consciência de culpa, esse senso de culpa. Eles dizem, olha, eu pelo menos não mato, não roubo, não faço essas atrocidades,
eu sou uma pessoa boa, mereço o céu, não mereço ser punido por Deus. Mas a verdade é, querido, que lá dentro de nós temos, dentro do nosso espírito, a consciência moral, que nos diz o que é certo e o que é errado. É claro que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos uma revelação completa, nós temos aí o Espírito sendo ativado. Mas a ideia é aqui, meus irmãos, que nós precisamos aceitar a Cristo para receber a salvação, porque todo homem é culpado. Eclesiastes 7:20 diz que a Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e não viu nem um justo sequer. Ou seja, ele avaliou a justiça do homem mais justo como trapo de imundícia. Em outras palavras, era um costume da época, quando não havia ali um recurso para melhorar uma ferida na guerra, em algumas circunstâncias, quando havia uma ferida, eles colocavam um trapo ali, e aquele trapo ele tapava o local da ferida, e colocava uma roupa por cima, alguma coisa por cima, de modo que quando alguém olhava, não via o sangue, não via o resquício da ferida, mas estava ali aquele problema, aquela ferida continuava lá no interior. E esta é a ideia. Deus estava dizendo: olha, tem muita gente que esconde o seu erro, esconde o seu pecado. O ser humano ele esconde, está dentro dele este pecado. E a Bíblia diz que Deus não viu um justo sequer, nenhum sequer, meus irmãos. Mas Jesus, quando ele morre, ele provém uma solução para este problema. Jesus, ele nos substitui na cruz do Calvário. E a substituição do Cristo, a cruz que era para mim, ele foi lá e me substituiu, tomou o meu lugar. E com esta substituição, ele proveu a solução, que a Bíblia chama de justificação. Ou seja, a Bíblia está dizendo que, meus irmãos, quando você está em Cristo Jesus, você é nova criatura, você não deve mais nada. Ele cravou na cruz do Calvário a cédula que era contra você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou esclarecer para você. Martinho Lutero, ele disse assim, que quando ele, naqueles últimos dias, ia se apresentar diante do imperador, diante do cardeal de Roma, ele foi desafiado pelo diabo, por Satanás. E Martinho Lutero conta que o diabo ofereceu para ele uma lista de situações e disse: Lutero, tu é um homem pecador, Lutero, tu fez isso, isso e isso, e lançou os erros de Martinho Lutero diante dele. Meus irmãos, na sua biografia ele conta que ele disse ao diabo, naquele desafio espiritual, naquela noite, ele disse assim: diabo, tu esqueceu de colocar algo na lista, inclui no final desta lista que tu fizeste para me acusar. Inclui aí o sangue de Jesus, me purifica de todo o pecado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele resistiu ao diabo, o diabo fugiu dele, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele venceu em nome de Jesus aquela batalha, aleluia. Oh, meus irmãos, às vezes a circunstância quer nos levar a nos sentir culpados, mas nós temos diante de nós um advogado, que é Jesus Cristo, o qual nos justifica na presença de Deus. Oh, glória a Deus, não há nada mais consta contra você, isso está dito, é uma sentença legal, um termo legal que foi usado na época. Paulo estava emprestando esse termo jurídico, e Paulo disse: nada mais consta contra ele e contra ela. Ei, querido, o homem torna a lançar ao nosso rosto os erros regressos, mas nós temos um Deus que está dizendo em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Detalhe, que não andam mais segundo a carne, mas conforme o Espírito. Tem esse detalhe também, que faz toda a diferença. Não adianta nós andarmos na carne, andarmos no nosso bel prazer, e aí, meus irmãos, queremos ser justificados diante de Deus. Oh, glória! Nós temos que viver uma vida para o Senhor. É uma vida, querido, onde o pecado, ele não é mais uma prática, ele é acidental. Ou seja, nós vamos pecar? Vamos, somos seres humanos, mas nós temos que procurar não errar, porque o pecado deve ser acidental na vida do santo de Deus, do servo de Deus, daquele que é homem e mulher de Deus. Glória a Jesus. Querido, a Bíblia diz também que aquele que faz parte da igreja, que foi redimido pelo sangue de Jesus, ele também recebe solução para o segundo problema. Qual era o segundo problema? O qual é ele, para quem não tem Cristo? É a morte espiritual. A pessoa está morta espiritualmente, e não há nada que ele possa fazer para resolver esse problema. Ele precisa recorrer a Cristo. Recorrendo a Cristo, ele vai alcançar solução para o seu problema. Ou seja, a morte espiritual
é um problema gravíssimo que o homem sem Deus encontrou. Esse mesmo homem, ele tenta, através das religiões, se religar com Deus, mas é através de Jesus Cristo, a única ponte entre Deus e os homens, que é possível fazer essa religação, reatar a comunhão perdida no Éden. É por isso, queridos irmãos, que quando Jesus morre, mas ele ressuscita, no momento que Cristo ressuscita, ele provém para nós a provisão para a morte espiritual. Ele diz, assim como eu ressuscitei, nós também agora vamos ter vida espiritual. Ele provém para nós, meus irmãos, o que nós chamamos de regeneração. Ou seja, nós que temos natureza humana, nós recebemos agora a habitação do Espírito de Deus. E o Espírito Santo vem habitar conosco para mudar a nossa natureza, para transformar a nossa natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, há um exemplo muito simples entre a ovelha e o suíno. Poderia dar tantos outros exemplos no reino animal, mas se você colocar um suíno num lugar limpo, se você colocar ele ali, ele não vai se sentir bem, porque a natureza dele é viver na lama, é viver no barro, é viver na sujeira, é a natureza dele. Você sabe disso? Agora, se você colocar ele diante da opção, aqui está um gramado limpo para ele viver. Até você faz ali um ambiente para que ele possa viver ali. Mas ele pode escolher entre aquele lugar e o barro. Ele vai lá para o barro. Ele vai para o barro. Porque está na natureza dele. Ele gosta do barro. Está na sua natureza. Meu irmão, a ovelha é diferente. Ela não se sente bem na sujeira, no barro. Ela vai escolher a opção oposta. Ela vai escolher o lugar limpo. E assim eu poderia citar vários outros exemplos. Assim é o homem que tem a natureza adâmica, a natureza caída. Está na natureza dele a propensão para o pecado. Às vezes ele até luta contra isso, mas não consegue vencer. Mas, queridos, Deus, quando Jesus ressuscita, Ele provém solução para nós. Ou seja, o Espírito Santo, Ele vem habitar com você, Ele mora com você, Ele transforma a tua natureza. Você faz parte da natureza de Deus. Você agora, aleluia, ama as coisas do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui amam as coisas do céu? Oh, glória a Deus, adore o nome do Senhor, exalte a Ele, porque você é nova criatura. O que Jesus falou para Nicodemos se cumpriu na tua vida. Você não nasceu espiritualmente da vontade da carne, mas você nasceu da água e do Espírito, da ação do Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus foi pregada, ela gerou fé no teu coração, e você se rendeu aos pés do Senhor, e hoje você é nova criatura para exaltar o nome do Senhor. Que privilégio fazer parte desta igreja. Glória a Jesus. É por isso que Paulo disse aqui em Romanos, ou Efésios 3:10, que nós lemos, querido, as muitas formas, a multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas de Deus expressar a sua sabedoria, uma delas foi revelar o mistério da igreja, e esse mistério é tão profundo, que causa espasmos até aos anjos, até as criaturas criadas por Deus, que se relacionam com Deus, que conhecem parte do poder de Deus, da capacidade do Altíssimo. Oh, meus irmãos, Deus é tremendo, porque Deus, quando nos coloca na sua presença, Ele nos dá privilégios, aos quais muitos deles nem os anjos do céu têm, mas eu e você aqui, sentado nessa noite, nós temos esse privilégio, que é ser filho de Deus, aleluia, ser adotado na família do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o terceiro problema espiritual. Fiquei tão emocionado que cheguei de me molhar aqui. Enfim, o terceiro problema é o problema da inimizade com Deus. O profeta Isaías falou que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Eu ser bom é uma obrigação minha com o Criador, mas não é requisito para a salvação. E aí que está a questão. Há pessoas, quem sabe você está me ouvindo pela televisão, ou quem sabe você está aqui sentado, querido irmão, que acham que com sua justiça própria podem comprar a salvação. A salvação tem a ver com aquilo que Ele fez, não com o que eu faço. É claro que como retribuição, como gratidão a Ele,
e como um compromisso, eu vou ser fiel a Ele. Mas a salvação não tem a ver com aquilo que eu faço diretamente falando, mas com aquilo que Ele fez por você. Quando Ele morreu, ressuscitou, Ele se ofereceu por nós. Essa inimizade, queridos, ela foi quebrada. A cruz do Calvário, ela fala sobre, ela traz uma simbologia tremenda, porque se nós formos ver, quando Ele foi pregado no madeiro, eu vou aqui fazer essa aplicação com uma mão, Ele pega a sua mão, inimigo de Deus, e com a outra mão Ele toma a mão do Pai, um Deus santo, justo, e Ele reconcilia você com o Pai. Oh, louvado seja Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Se você entendesse a implicação disso, antes daquela segunda-feira, daquela terça, daquele sábado, daquele domingo, onde você aceitou Jesus, você era inimigo de Deus. Você podia amar Deus do teu jeito, mas os seus pecados faziam inimizade entre você e Ele. Mas naquele dia, Ele te reconciliou e disse: aleluia, eu te amo, tu é meu filho, eu te concedo o maior privilégio do céu ao ser criado. Você é filho do Senhor, você é filho de Deus. Agora, pelo amor de Deus, não faça como Esaú, não venda os privilégios por pequenas coisas. Desse privilégio que Deus te deu, ele é inigualável. Você vai viver a eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trabalho para finalizar aqui dizendo para você que o quarto problema que Adão nos trouxe com a queda, sendo o nosso representante, é o problema da escravidão ao pecado. A força do pecado que domina o homem. Por mais que você diga: olha, eu até já era uma pessoa centrada, não tinha vícios, não tinha nada, mas a força do pecado, se você abrir uma brecha, o pecado vem e ele te domina. E o pecado é tão forte que ele subjuga a vontade humana. Deus nos deu essa faculdade do livre-arbítrio, mas uma vez que nós damos vazão a este pecado, o pecado ele subjuga a vontade humana, meu irmão. É claro que o ser humano, a grande maioria deles, eles não amam sofrer, mas se você for ver aí fora, quantas pessoas estão aí, que a sua família, ela foi jogada fora, ela foi perdida, e ele está no vício, ele está em tantas outras coisas, e ele gostaria de voltar atrás, gostaria de reatar isso, mas a força do vício, a força do pecado está sobre ele, e ele não consegue se desvincular dessas coisas. Mas querido, Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele provém uma solução. Jesus, com seu próprio sangue, ele paga, aleluia, o preço da nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você já ouviu, mas alguém faz uma aplicação, eu achei interessante, daquele menino que ele e o seu pai, eles fabricam um barquinho para que a criança brincasse. O pai projeta o barco, e junto com a criança, eles estão ali, fabricam aquele barco, mas o menino vai brincar na água, e os ventos levam o barquinho para longe, as águas carregam o barquinho para longe do menino, o menino chora, o menino ali lamenta, mas não tem o que ele fazer naquele momento. O tempo passa, e esse mesmo menino, certa feita, vinha da escola, e quando ele vinha da escola, ele percebe que agora, numa vitrine de uma loja, dentre muitos artefatos ali, muitas coisas que estavam ali, algo lhe chama a atenção, algo estava sobressalente ali, era o seu barquinho. Ele olha os detalhes, ele olha aquele barco, era inconfundivelmente o seu barquinho, que o seu pai havia projetado para ele. Ele entra na loja, argumenta com o dono da loja diz: não, tudo que está aqui é meu, tudo que está aqui me pertence. Se você quiser, tem que pagar o preço, o valor desse barco. Acontece isso, o menino vai para casa, explica a história para o pai, e o pai disse assim: bom, o barco é nosso, mas se é assim, vamos pagar o preço. O menino volta com a quantia em dinheiro, chega lá e paga, pega o barquinho na mão, e olha para o barquinho, e diz assim: barquinho, barquinho, agora tu és meu mais do que nunca. Barquinho, barquinho, agora tu és meu duas vezes. Primeiro, porque eu e meu pai te projetamos e te fizemos, e depois porque eu e meu pai te compramos de novo. Aleluia, isso é redenção, meu irmão. Nós somos criados por ele, mas a força do pecado, os ventos da tentação nos levaram para longe do Criador. Mas o Filho de Deus, ele desceu, pagou o próprio preço com o seu sangue. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele nos comprou de novo para Deus. Detalhe, você é a igreja de Deus, Deus não abre mão da tua vida, Deus não abre mão de você.
Quem sabe você chegou aqui dizendo: olha, eu quero um pretexto para mim sair da igreja. Eu quero um pretexto só para não ficar, que eu saí por conta, mas eu quero culpar alguém. Deus está dizendo: oh, eu te chamei para ser igreja. Eu te comprei, tu é redimido. Não faça isso. Eu te amo, a tua alma tem valor. Tu és meu mais do que nunca. Uri, astéria, labrandeira, astéria, calabandúria. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu te conheço, minha filha. Eu te conheço, meu filho. Eu te projetei. Eu conheço os mínimos detalhes. E eu te redimi, eu desci do céu, eu paguei o preço pela tua vida, eu te comprei de novo, tu vale preço de sangue. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Se coloca em pé. Eu não vou mais além, mas eu digo para você: você é a igreja do Deus vivo. Glória a Jesus. Você vale mais, como foi cantado nessa noite, do que o mundo inteiro. Você vale mais do que qualquer outra coisa. Você é projeto santo. Glória a Jesus. Você é a igreja do Deus vivo. E nós vamos orar neste momento. O Espírito Santo me dirige para que nós venhamos a orar. Se nós temos pessoas aqui que estão afastadas dos caminhos do Senhor, do caminho de Deus, o Senhor está dizendo: eu te amo. O meu amor por ti não diminuiu. Isto é graça. Aleluia. Eu quero lhe convidar, dê um passo à frente. Se você que quer também aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, seu Senhor pessoal, vem à frente. Eu quero orar por você. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito de Deus. O amor de Deus está sobre você, está sobre mim. Glória a Deus. Nós que estamos aqui, não há ninguém melhor do que ninguém. Nós somos comprados pelo mesmo preço. E é isso que às vezes nós não entendemos. Nós valemos o mesmo preço. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Hoje é noite de Deus mudar a história. Glória a Deus. Queridos, essas provisões, elas precisam ser recebidas. Você precisa tomar posse dessa provisão. Você precisa tomar posse disso que Deus está lhe oferecendo. A igreja, ela já se apossou dessas bênçãos. O que ocorre é a aplicação delas no dia a dia. Algumas vezes o crente se sente culpado, não se sente mais justificado. Mas Deus está dizendo: deixa que o inimigo fale. Quem te justifica sou eu. Eu sou Deus da tua vida, eu sou Deus da tua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar nessa noite. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se você deseja receber oração, vem à frente. Se não, fique aonde está. E nós vamos orar com toda a igreja do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Eu sinto uma ação de Deus aqui, meu irmão. Lebastéria, calabandara, surimiká. Aleluia. Você pode sentir a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto a ação de Deus, meu irmão. Eu sei pela palavra, eu sei pela direção, mas eu sinto a ação de Deus. Araia suia calabandere vastéria. Oria séria omanahasé. Marachia acalafácia. Mirevastíria rassurimicaia. Oh, o Senhor está aqui para justificar. O Senhor está aqui para santificar. O Senhor está aqui para adotar como filho. O Senhor está aqui para oferecer as provisões da cruz. Glória a Jesus. A tua história será mudada. Diante da tua atitude, Deus vai reagir. Histórias serão mudadas pelo poder da palavra, pela ação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, querido e soberano Pai, diante da tua palavra, Senhor. Está aqui os teus filhos,
que o Senhor gerou fé neles e que responderam com atitude, Senhor, dizendo que precisam de Ti. Pai querido, eu te peço, aplica as provisões da Tua palavra, do sacrifício do Calvário a estas vidas, Senhor. Oh meu Deus, que eles sintam e saiam daqui diferente. Oh Senhor, que a Tua igreja sinta o mover, o toque, a intervenção do céu sobre a vida deles. Oh meu Deus, eu peço a Ti nesta noite, pelo poder da Tua palavra, Senhor da glória, da vitória, quebra grilhões, despedaça o laço, Senhor, quebra correntes, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Se você puder, declare para quem está do seu lado, diga: você em Cristo é mais do que vencedor. Renova-me, Cante. Senhor Jesus. É bem fácil. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, teu coração. Porque tudo que há, dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia. Que bênção. Vou fazer em Lá maior, né? Foi pregada essa mensagem tão bonita. Aquele som, quero que valorize o que você tem. Lá maior aí. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Cante. Tão importante para ter. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo de Deus aqui? Que bênção, né? Uma mensagem do céu que desceu aí forte aos nossos corações. Eu quero chamar até aqui o presbítero irmão Vilmar, vai estar fazendo a última oração dessa noite. Temos aqui alguns pedidos de oração, né? E nós queremos agradecer a todos que vieram, viu? Amanhã, culto à tarde, terça-feira um grande culto ao meio-dia, depois à noite um grande culto de ensino, e quarta-feira, círculo de oração das irmãs, e também quarta jovem, e quinta-feira uma grande noite da vitória. Paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos agradecer a Deus, né? E apresentar esse pedido também para o Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra,
Deus que está presente no nosso meio nesta noite, manifestou-se através da sua palavra, através do teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor realizou milagres e maravilhas no nosso meio. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Também, Senhor, está nas minhas mãos estes pedidos de oração, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor conhece estas vidas e o Senhor é poderoso para ir ao encontro delas, para que elas possam, Senhor, ter os seus problemas resolvidos, porque o Senhor mesmo nos ensinou a pedir, a bater e a buscar. E aqui estamos nesta noite, Senhor, porque o Senhor é bom e é maravilhoso. Despede a tua igreja nesta noite, na tua paz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão ao céu, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre todos nós. A igreja diz, cada crente, Criciúma, se Deus é por nós, estamos despedidos na paz do Senhor. Não vá embora sem dar um abraço.